Por que você não deve frequentar a Igreja Universal? Essa é uma série de vídeos onde eu vou falar sobre algumas instituições religiosas que se denominam de igreja, parecem igreja, se vestem, falam como igreja, mas estão distantes do Evangelho de Jesus. E vamos começar falando sobre a Igreja Universal, que ela se enquadra perfeitamente nesse padrão. Parece muito uma igreja, mas quando nós estudamos, olhamos para as Escrituras, nós vemos que a Igreja Universal está distante do cristianismo, do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. E eu trouxe aqui hoje somente cinco motivos por que você não deve frequentar a Igreja Universal. O primeiro motivo é porque eles pregam a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela ensina que se você tiver fé o suficiente, você será rico, vai realizar todos os seus sonhos, vai conquistar os seus objetivos. Ela transforma o cristão em um ser materialista, um ser ambicioso, ganancioso, que quer conquistar, quer realizar as coisas nessa vida, enquanto Jesus nos ensina a negar a nossa vontade, negar os nossos sonhos, negar os nossos objetivos pessoais em prol do reino de Deus. A Bíblia nos ensina a ter uma visão de uma vida eterna e não de uma vida materialista e não de buscar prosperidade. Não há nenhuma referência sequer para que nós venhamos buscar prosperidade ou buscar a realização nessa vida. Nós temos sim que buscar a vida eterna, ambicionar, ter o desejo de viver eternamente com Deus. A Igreja Universal, através dos seus ensinos da teologia da prosperidade, nega o Evangelho de Cristo e ensina um novo Evangelho, um Evangelho totalmente distorcido da realidade bíblica. Eles também comercializam a fé, eles literalmente vendem bênçãos através das suas campanhas, dos votos, dos sacrifícios e principalmente do maior exemplo, que é a Fogueira Santa de Israel, que é uma campanha onde você tem que sacrificar, fazer sacrifícios financeiros em troca de bênçãos. Você faz sacrifícios, você escreve um pedido, você ora pedindo por aquela realização e você coloca o seu sacrifício ali, entrega o seu sacrifício na igreja e então Deus ele vai literalmente te dar esse sacrifício. Eles transformaram Deus em um verdadeiro vendedor de bênçãos. Eles colocam o bispo e a liderança da igreja como um todo, como se fosse a autoridade absoluta naquele lugar. É como se a palavra de Deus não tivesse suficiência nem autoridade absoluta, mas sim a liderança. Eles são seres, principalmente o Bispo Macedo, é um homem inquestionável, intocável, não podemos questionar. E todos aqueles que dentro da instituição têm uma clareza maior da Bíblia e vão questionar, vão de alguma maneira criticar talvez os erros bíblicos, eles são chamados de rebeldes, são isolados e até mesmo removidos dos seus cargos. Isso porque a liderança da igreja ela é intocável. Isso é uma idolatria velada em cima dos pastores e da liderança. Eles praticam muito misticismo religioso em seus cultos. Rosa ungida, sal grosso, água do tratamento, banho do descarrego, usam esses elementos nos seus cultos e são elementos que não têm nenhuma base bíblica sequer. Ao contrário, esses elementos têm a sua origem nas religiões de matriz africana e também no espiritismo, ou seja, são elementos totalmente contrários ao que é o cristianismo, ao que a palavra de Deus nos ensina, mas mesmo assim eles usam de uma maneira totalmente descarada, sem medo de serem repreendidos, já que eles contêm, segundo eles, a revelação especial de Deus. E eles também idolatram o suposto altar. Em seus cultos, eles mais falam sobre o altar do que sobre Jesus Cristo. Isso porque eles constroem ali uma plataforma, um palco ali, um palanque, seja de concreto, em algumas igrejas de madeira, e chamam aquilo ali de altar. Falam que aquilo ali é Deus naquele lugar. E eles tratam literalmente o altar, aquela construção feita por homens, como se fosse Deus. É ali que as pessoas levam seus votos, seus sacrifícios, é ali que a palavra de Deus é pregada, e é ali também que eles fazem a sua idolatria total em cima daquele lugar. Veja que todas essas práticas não têm nenhuma base bíblica, ao contrário, contrariam muitos princípios bíblicos e até ensinamentos diretos, claros, que a Bíblia nos deixa. Mas mesmo assim, eles continuam fingindo que são uma igreja e alcançando muitas pessoas. Por isso que nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus e seguir o que diz a palavra de Deus. Por isso, estude teologia, esteja alerta e não caia nos enganos desses falsos profetas.